O seu filho já aprendeu a ler as primeiras palavras, mas ainda lê elas vagarosamente, de modo que a leitura fica ainda mais desafiadora para ele e, portanto, ele acaba ficando desestimulado em dar prosseguimento à leitura. Se o seu filho ou alguma criança que você conhece está passando por isso, neste vídeo eu quero explicar para você por que este processo acontece, até que ponto é normal e como você consegue ajudar essa criança a passar logo desta fase. Primeiramente, é muito normal e natural que a criança que está sendo alfabetizada, ela comece a ler as primeiras palavrinhas de maneira bem devagarzinho mesmo. Isto porque o fato dela ler as primeiras palavras não significa que o processo de alfabetização já está concluído. Ela já está meio encaminhada, podemos dizer, mas ainda há um bom trecho pela frente. E neste primeiro momento, o que a criança está se atentando? Ela está se atentando para buscar o domínio do princípio alfabético, ou seja, ela precisa atentar-se para fazer a decodificação daqueles sinais que nós conhecemos como letras. E como que ela vai dominar esse princípio alfabético? E antes de mais nada, o que é esse tal princípio alfabético, Jennifer? Bom, o princípio alfabético podemos dizer que é o casamento do grafema com o fonema. Em termos mais simples, o casamento da letra com o som que essa letra possui. Às vezes pode ser mais comum para você se atentar para o som de cada sílaba que vai formar a palavra, mas quando nós pensamos no método fônico, ele aborda a menor unidade da fala, que não é a sílaba em si, mas sim o próprio fone, independente se ele vai ser uma vogal ou uma consonantal. Cada letra possui um certo som. Podemos conhecer por esse termo mais vulgar para que fique assim mais fácil a compreensão de todos. Então a criança, ela precisa fazer esse casamento, ela precisa olhar para aqueles sinais e dar vida a eles no nosso mundo. Então ela vê que, pensa na cabecinha da criança, ela vem daquele monte de rabisquinho, de bolinha, e ela olha para aqueles sinais que para ela até então parece um código Morse, e ela precisa trazer o que? A fala, o som daquela palavra, fazer essa palavra soar. E é nisso que ela está concentrada nesse primeiro momento. E no primeiro momento, isso não vai acontecer assim de uma maneira natural como ocorre para nós hoje em dia. Vai ser uma coisa mais lenta mesmo, que ela vai ter que ir analisando as unidades da fala para ela conseguir acessar a sua memória e então pronunciar aquele som e dar vida àquela palavra. E só depois que ela vai se atentar para o significado dessa palavra, ainda que seja uma palavra que faça parte do cotidiano dela. E é este o indicado, que a gente trabalhe com palavras que já são familiares para a criança para facilitar esse processo, porque já tem toda essa dificuldade inicial. E quando que isso vai passar, né? Quando que ela vai conseguir olhar para aquela palavrinha e já fazer uma leitura, digamos que automática daquela palavra, sem ter que ficar avaliando fone, ou então sílaba por sílaba, e fazer a palavra e assim por diante. Isso vai acontecer com o tempo, conforme ela for praticando a leitura, ela tende a ir superando esta parte. Então ela vai pegando tamanha familiaridade com aquelas palavras, que através da repetição a todo momento ela está tendo contato com aquela palavrinha, que ela vai gravar isso no cérebro dela. Então, quando ela vê lá a palavra, por exemplo, bola, ela não vai mais precisar, se ela usar o método fônico, ela estaria fazendo b, o, l, a. Se fosse pelo método silábico, ela estaria bola, para depois falar bola, né? Ela não vai mais precisar fazer essa decodificação, ela já vai direto falar bola, como nós falamos atualmente. Então isso vai acontecer com o tempo, conforme ela for praticando e for tendo acesso àquela repetição daquelas palavras, para que ela consiga fazer isso. E a alfabetização, ela vai ter sido concluída com sucesso quando a criança conseguir fazer a decodificação de qualquer palavra, independente do tamanho da dificuldade desta palavra ou se é uma palavra conhecida ou não para ela. Então, se até hoje, se você tem uma dificuldade em pronunciar, palavras, ler palavras que você desconheça ou que sejam grandes demais, talvez a sua alfabetização mesmo não tenha sido realizada com tanto sucesso assim. E não precisa ficar chateado, porque infelizmente isso é muito comum de acontecer com muitas pessoas. Mas tudo bem, vamos seguir adiante. Então, quando a criança passar por esse processo, ela dominar o princípio alfabético,
ela já vai conseguindo ir passando de fase. E por que que a leitura ela fica assim difícil para a criança? Porque como ela gasta muita energia, muita atenção para fazer a decodificação, ela não se atenta diretamente para o significado da palavra. Então, cada vez aquele texto vai ficar mais e mais distante dela. Então, por isso que é um esforço tremendo para ela, né? Mais do que qualquer pessoa que já saiba ler, conseguir pegar um texto e ler, ainda que seja um texto simples e curtinho. Mas ela precisa seguir adiante para que isso vá se tornando para ela algo natural. E uma vez que isso for se superando, a criança ela precisa ler estas palavras num certo ritmo, pulso, uma velocidade ali em média. Por exemplo, a criança, se ela for ler a palavra pirulito, vamos imaginar, ela vai estar ali fazendo a decodificação pirulito, pirulito. Ela tem que ler assim. Agora, se ela começar a ler assim, não, aí tá errado. Tá errado. A criança ela precisa ler num certo pulso certo. Porque imagina se a criança pega uma frase e ela começa a ler toda a frase desse jeito, assim, enrolando numa pulsação totalmente errada. Quando a gente lê desse jeito, o significado ele vai ficar ainda mais longe da criança conseguir acessar. Então ela não consegue entender aquilo que ela está lendo. E ela, quando chegar no final da frase, provavelmente já vai ter esquecido a primeira palavra que ela estava tentando ler. Então, uma vez que ela já tenha dominado ali o princípio alfabético, cabe aos responsáveis, aos pais ou então aos professores, atentar-se para isso, porque é muito importante que a criança esteja lendo numa pulsação correta. E os leitores hábeis, os mais hábeis, são aqueles que leem atentando-se para o significado das palavras. Então, essa criança ela precisa ser o quê? Incentivada, né? Elogiada, premiada, vamos assim dizer, para que ela não desista. Porque imagina só, para nós que somos adultos, muitas vezes a leitura é muito desafiante, ainda que a gente não tenha mais que fazer essa decodificação, né? Que a gente tem que olhar direto para o significado das palavras. Se para a gente já é algo que às vezes é tão difícil e a gente tem que treinar a nossa vontade, né? Uma disciplina ali para a gente poder sentar, pegar aquele papel, encarar o texto e ler. Imagina para a criança então. A criança ela não tem esta força, né, este brilho que pelo menos nós adultos deveríamos ter para que ela consiga ter essa clareza de que não, eu preciso sentar aqui, continuar treinando, praticando, porque um dia isso daqui vai se tornar algo natural para mim e aí eu vou conseguir ler e entender todas as coisas e com isso eu posso seguir a minha vida adiante. A criança ela não vai ter esse pensamento. Quem tem esse pensamento é o adulto responsável por ela. Então cabe ao adulto estar cobrando, estar incentivando esta criança para que ela não desista, para que ela vá treinando a sua vontade, vá praticando a leitura e seguindo adiante, porque logo mais todas essas dificuldades serão superadas. Então ela vai poder prestar atenção em outras coisas. Então compete ao adulto atentar-se para isso e não ficar assim apenas numa cobrança, mas elogie esta criança, né? E principalmente, a criança, ela precisa do quê? De exemplos vivos. Então não adianta você falar assim, olha, faça aquilo que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, se o pai e a mãe, né, ou em qualquer ambiente que ela esteja, se aquele adulto ali responsável por ela, nunca pega um livro para ler, nunca lê uma historinha para ela, nunca está lendo nada, a criança ela vai pensando o quê? Nossa, mas para que eu tenho que aprender a ler? Eu não vejo meu pai e a minha mãe lendo. Ah, não, Jennifer, mas eu pego o celular, né? Toda hora eu tô ali lendo alguma coisa. Sim, mas a criança tá percebendo que você tá lendo alguma coisa? E o celular, gente, o celular ele é algo muito vago, né? Você pode se comunicar com o celular só por áudio, você não precisa de mensagem escrita. Se você tá numa rede social, a criança provavelmente toda hora tá vendo o quê? Tá vendo você passar imagens e mais imagens ali. Então a letra, né, a frase, o texto vai ser a última coisa que ela vai prestar atenção que você está vendo. E a maioria das vezes nem você não vai estar vendo, né? Vamos falar a verdade. Né? Às vezes a gente fica só ali na imagem, no som, e o texto é sempre a última coisa que a gente presta atenção. Então sim, a criança precisa ter clareza de que você está lendo, de que a leitura faz parte do ambiente familiar, de que é uma coisa importante e que também é uma coisa
divertida. É por isso que nesses momentos você tem que ir lendo para a criança e principalmente ela precisa ter contato com bons leitores, né? Se você começar a ler também num pulso, num ritmo todo errado, se a criança não lê dessa forma e não entende, ela ouvindo alguém lendo assim, ela também não vai entender, não é mesmo? Então você também precisa dar uma avaliada, uma calibrada na sua leitura em voz alta para saber se está tudo ok, se quando você ler o seu filho vai conseguir entender aquilo que você está lendo e com isso a leitura vai ganhando vida, né? E vai se tornando algo divertido. Então se você quer ter mais dicas como essa de como você pode ajudar o seu filho nesse processo de alfabetização, inscreva-se agora mesmo neste canal, me siga no Instagram, porque ali eu vou estar sempre trazendo novidades, recortes, uma informação mais rápida e direta para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa estar precisando dessa ajuda e até a próxima!